Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor da Igreja Batista do Jardim das Imbuias. Estou muito feliz de estar aqui, já há alguns meses sem dirigir culto, e é uma honra servir ao Senhor, adorar a Cristo, participando dessa live e tendo a oportunidade de dirigir esse culto. Convido os irmãos que já estão aqui atrás para me ajudar nos louvores, e a você que está aí do outro lado, como igreja e como amigo, que possamos juntos estar louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus cantando primeiro louvor, a terra vai um dia contemplar. Oh,
melhor, porque Ele vive. Deus enviou, desculpe-nos, sequência aqui, emocionado. Deus enviou o seu Filho amado.
acompanhando aí, né? Ali atrás. Mas eu vou ficar aqui com o meu velho cantor cristão. Abrigo perfeito. Nesse momento, para depois estarmos cantando o último louvor e assim o pastor terá a palavra. Convido a irmã Mônica, pode vir à frente para fazer uma oração, por favor. Querido Deus, nós somos tão agradecidos a Ti, Senhor, por esse momento que nós podemos estar juntos adorando o Teu nome. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que revela a Tua pessoa, revela quem nós somos. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que nos guia. Te agradecemos pelo Teu Filho Jesus que morreu e pagou pelos nossos pecados, nos dando a salvação, Pai. Nós temos tanto que Te agradecer. Obrigada por esse momento aqui, obrigada pela Tua igreja, a Tua noiva especial e por podermos fazer parte dela, Senhor. Nós não merecemos nada, nenhuma dessas coisas, mas o Senhor é maravilhoso, misericordioso em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra esteja alcançando os nossos corações. Trabalhe em nós, prepare os nossos corações para recebê-la e que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos por esse momento e pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Venho adorar-te. Meus olhos
agradeço os irmãos que até aqui estiveram nos ouvindo, os amigos também. Agora vamos para uma parte que é muito especial. Essa também foi adorarmos a Deus com as nossas vozes. Mas agora vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu convido o pastor irmão Rêmio a estar à frente e dar continuidade. Obrigado, Dori. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Vamos estar dando continuidade à nossa série de estudo no livro de Esther. Então, por isso, convido vocês que estão aí a abrirem suas Bíblias para o livro de Esther. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Esther. Esther, capítulo 5. Livro de Esther, capítulo 5. Antes de lermos, vamos estar fazendo uma pequena oração. Santo eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço pelo privilégio e a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, reunidos em torno, que nós possamos estar aproveitando esse momento para concentrarmos na Tua Palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós já vimos no nosso último devocional do livro de Esther que há momentos que nós sim nos sentimos abandonados. Nós vimos que, na verdade, Deus nunca nos abandona. Disse também que, às vezes, nós não iremos ver a Deus, mas se prestarmos atenção, com toda certeza, você poderá ver os seus cuidados. Deus, Ele nunca abandona os seus. E quando nós estivermos nos sentindo assim desamparados, nós vimos no nosso último devocional que nós temos que clamar a Deus, pedir a sua ajuda para que nós possamos vencer as dificuldades, ver como o Senhor é bom, como Deus é bom e tem cuidado de você e de mim. Também vimos que nós também precisamos contar, pedir a ajuda dos nossos irmãos. Deus sempre colocará pessoas em nosso caminho para nos ajudar. Santos, pessoas, salvos, que estão dispostos a colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado em suas vidas. E por último, nós vimos que nós precisamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. É fundamental aceitarmos o plano de Deus para as nossas vidas, pois não estaremos sempre querendo lutar, sempre teremos dificuldades, sempre estaremos remoendo alguma coisa que está acontecendo. Por causa das dificuldades, podemos ficar tristes, mas temos que acreditar, crer que Deus tem um plano para as nossas vidas. Temos que aceitar esse plano. Somente assim conseguiremos caminhar, avançar em nossas vidas. Mas existe um grande problema. Muitas pessoas acreditam que simplesmente pelo fato de aceitar o plano de Deus, tudo agora será um mar de rosas. Infelizmente, eu quero dizer para você essa noite que não é assim. Não basta apenas você aceitar o plano de Deus. Aceitar o plano de Deus na sua vida é apenas o primeiro passo. Há muito mais coisas que nós precisamos fazer para caminhar ao lado do nosso Deus. E hoje quero conversar com os irmãos sobre o que precisamos aprender após aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas. O que eu preciso aprender após aceitar a vontade de Deus em minha vida? A primeira coisa que nós precisamos aprender é agir com sabedoria.
precisamos agir com sabedoria depois que aceitamos a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos estar lendo o capítulo 5 do livro de Esther, versículos 1 a 8. Livro de Esther, os irmãos, por favor, abram suas Bíblias aí, ou seus celulares. Assim diz a palavra do nosso Deus. Esther capítulo 5, versículos de 1 a 8. Ao terceiro dia, Esther se aproximou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse-lhe o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendemos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Irmãos, após aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, precisamos agir com sabedoria. Vamos relembrar o que estava acontecendo naquele contexto. Esther estava com um grande dilema em suas mãos. Amã era um homem que odiava o povo de Deus. Ele tinha um rancor, um ódio muito grande em seu coração contra o povo. Tudo isso por causa que Mordecai, primo de Esther, não se curvava perante Amã, que era o segundo homem do império. E por causa desse ódio, desse rancor, ele conseguiu convencer o rei, através de uma proposta vista pelo lado de governo, irrecusável, de eliminar todo o povo de Israel. Então Mordecai mostra essa carta, essa lei para Esther, e ela agora está com um dilema de como ela iria suplicar pela sua vida e do seu povo para o rei. Ela estava com muito medo, por causa que se uma pessoa se uma pessoa aparecesse diante do rei sem ser chamada, ela seria morta. Então, o texto mostra que Esther pediu para que todo o povo orasse por ela. E depois de 3 dias ela iria aparecer na frente do rei. Então aqui chegamos e Deus começa a agir no coração de Assuero. A prova disso é que Esther foi aceita à presença do rei. Esther sabia muito bem o que estava em jogo, e por isso ela não podia ser imprudente. Ela fica na presença do rei, ela é aceita pelo rei, e agora ela poderia, enfim, clamar por sua vida. Esther provavelmente, irmãos, durante esses 3 dias de oração e jejum, ela planejou, pensou como deveria agir diante do rei. Ela se preparou. E como foi esse preparo? Qual foi esse plano? Esse plano de ação de Esther?
Esther, então, ao chegar ao rei, ela fala e convida o rei para um banquete. Nós vimos nos capítulos anteriores que o rei Assuero gostava muito de festejar. Então Esther convida o rei e Amã, o seu inimigo, para um banquete. Irmãos, percebam como Esther ela se preparou. Ela estava confiando em Deus, porque ela não sabia se o rei iria aceitá-la ou não. Ela poderia morrer. Mas mesmo sabendo disso, que ela poderia morrer, ela de antemão já preparou um banquete, sabendo, confiando dos cuidados do seu Deus. Então ela prepara aquele banquete com antecedência e convida o rei. E o rei aceita. Esther ela estudou muito bem como deveria agir naquela situação. Ela sabia, se ela falasse tudo o que estava acontecendo naquele momento, no primeiro momento que ela encontrou o rei, ela encontraria muitos obstáculos. Por isso ela teve que planejar como iria agir. Esther então esperou o melhor momento para fazer o seu pedido ao rei. Esther não agiu, irmãos, com falta de fé. Muitas pessoas podem até dizer, olha, Deus já abriu as portas, o rei aceitou que Esther fosse até ele. Então, olha, se Deus já deu a oportunidade, o que mais ela estava esperando? Era só ir falar, rei, olha, o que está acontecendo é isso, Amã, esse seu homem que você está honrando tanto, ele quer me matar, ele quer destruir o meu povo. Muitas pessoas podiam pensar, ela perdeu a oportunidade de falar logo. Não se pode perder tempo quando Deus abre uma porta. Sim, é verdade. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Mas também, irmãos, devemos agir com sabedoria. Esther agiu como agiu, não por falta de fé, mas pelo contrário. Foi a fé de Esther que fez ela agir com tanta sabedoria. A forma que ela estava agindo é resultado das orações. Então, irmãos, Esther, ela estava tendo os cuidados para realizar a obra de Deus. Não podemos agir de qualquer maneira para a obra de Deus. Deus exige que a sua obra seja feita de maneira excelente. Eu fico imaginando as pessoas que acreditam que podem realizar a vontade de Deus a qualquer maneira. Para estar aqui hoje, essa noite, eu me preparei, eu estudei. Para estar à frente, houve dedicação. Antes mesmo disso, eu percebi, anos atrás, que eu precisava estudar mais, conhecer mais da palavra de Deus para transmitir de uma maneira digna que a palavra de Deus merece aos irmãos. Então, eu fico muito triste ao ver que existem pessoas que acreditam que é muito fácil falar de Deus, fazer a obra de Deus. Simplesmente chegam, abrem a Bíblia sem nenhum cuidado e falam, hoje eu vou falar o que Deus falou no meu coração. Não é assim que funciona. A palavra de Deus deve ser estudada, falada, com planejamento, com estudo. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. E Esther estava agindo segundo o que Deus te estava colocando em seu coração. Ela estava agindo com sabedoria. Algo muito sábio que Esther fez também foi não menosprezar o seu inimigo. Amã era um homem poderoso. Vamos observar, irmãos, Amã era o segundo homem do reino de Assuero. Ele não estava ali por acaso. Ele fez por merecer as honras que o rei estava lhe colocando. Esther sabia muito bem do poder e da influência que Amã tinha na corte.
Então, imagine só, aquela corte ali era uma corte de homens que sempre pensavam no melhor para si. Aqueles homens, aqueles conselheiros, conseguiram convencer o rei Assuero de destituir a rainha Vasti. E depois, para manter o seu poder, eles não tiveram nenhuma compaixão e deram um conselho para que o rei sequestrasse todas as jovens do seu reino. Então, irmãos, é muito sério, é muito grave quando nós não damos o valor que o nosso inimigo merece. Não podemos menosprezar o nosso inimigo. Nosso inimigo não é invencível, mas ele é poderoso. Imagine então se Esther fosse falar com o rei, com Amã ali, junto de todos aqueles conselheiros. Provavelmente Amã tinha acordos com todos eles. Ele era influente ali. Então, se Esther falasse de imediato o que estava acontecendo com seu povo, Amã conseguiria facilmente mudar aquela situação. Juntamente com os outros conselheiros do rei, ele iria mudar completamente a história de Esther. E assim conseguir aplacar a fúria do rei. E a história de Esther poderia ser outra. Esther sabia desse poder, dessa influência. Por isso, ela planejou aquele banquete para isolar Amã dos outros conselheiros. Ele sabia que vencer Amã naquele território não seria possível, não seria fácil. Por isso, escolheu um outro local para o combate. Irmãos, Esther conhecia o seu inimigo, sabia como ele iria agir. Nós também, irmãos, precisamos considerar como o nosso inimigo age. Não podemos menosprezá-lo. Não podemos acreditar, porque nós aceitamos a vontade de Deus para nossas vidas, podemos agir de qualquer maneira que tudo sempre irá dar certo. Eu conheci algumas pessoas que elas falavam assim: olha, eu sei que Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para a minha vida. Só que agora eu não vou aceitá-lo. Então, quando Deus quiser me usar, quando Deus achar que está na hora de realizar esse plano, então eu vou obedecê-lo. Porque quando Deus quer, é impossível resistir. O problema, irmãos, é que essas pessoas muitas vezes, antes de aceitar esse plano de Deus que elas dizem, vivem a vida de qualquer jeito. Não prezam pela sua santidade. Não cuidam de si. E muitas vezes essas pessoas, por causa de algumas atitudes que elas tomaram, atitudes imprudentes, elas são incapazes agora de realizar o plano que Deus tinha para a sua vida. Temos que tomar muito cuidado com nossas atitudes. Estamos carregando, como crentes, o nome de Deus. E por isso temos que agir de maneira como tal, de maneira digna, que honre o nosso Deus. Mas para isso acontecer, não podemos menosprezar o nosso inimigo. Temos que agir com sabedoria. Esther agiu com sabedoria. Buscou a melhor ocasião para pedir o socorro ao rei. Ela sabia o que estava em jogo. Ela sabia que o seu Deus era poderoso. Mas ela também tinha que fazer a sua parte. Esther agiu com sabedoria. A segunda lição que nós devemos aprender após aceitar a vontade de Deus em nossas vidas é que quando buscamos fazer a vontade de Deus, mais seremos alvos da ira
e dos ataques de Satanás. Quanto mais buscamos fazer a vontade de Deus, mais seremos alvos da ira e dos ataques de Satanás. Satanás odeia quando estamos realizando a vontade de Deus. E ele tem esse ódio porque ele não tem poder sobre as nossas vidas. Satanás, ele não tem poder sobre a vida de um salvo. Pois quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, agora estamos protegidos com o seu sangue. E Satanás não pode fazer mais nada contra nós. Então ele irá tentar nos atacar, manchar a nossa vida para que nós não possamos mais realizar a vontade de Deus. Ele irá tentar nos desanimar, nos enfraquecer. Pois ele não quer ver os salvos, os crentes trabalhando. Por que não? Porque o nosso papel é fazer outras pessoas se tornarem livres do poder e da influência de Satanás. Então, quando um crente age, trabalha para realizar a vontade de Deus, ele está resgatando mais pessoas das mãos de Satanás. Por isso, ele irá tentar fazer de tudo para que nós fiquemos parados. Vamos observar no versículo 9 a 14 desse capítulo, que diz: Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e em tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão disso foi bem aceita por Amã, e mandou levantar a forca. Irmãos, veja o ódio desse homem para Mordecai. Isso representa muito bem o mesmo sentimento que Satanás tem pelos salvos. Nós não seremos mais condenados ao inferno junto com ele, com Satanás. Por isso, ele quer evitar que nós também salvemos outras pessoas, que nós continuemos a obedecer a Deus. E por isso Satanás não medirá esforços para nos atacar. Um salvo não deve se curvar diante do poder e autoridade que Satanás tem nesse mundo. Observe aqui que no texto Mordecai, ele sabia muito bem quem era Amã. Sabia do seu poder, da sua autoridade. Mas isso não importava para Mordecai. Pois para Mordecai, antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Mordecai nunca iria se curvar a um homem, pois ele conhecia o verdadeiro rei, conhecia o Deus verdadeiro. Mordecai confiava em Deus. E por causa desse temor, por causa dessa fé que Mordecai tinha, ele se tornou o alvo de Amã. Nós vamos ser alvos de Satanás. Não podemos abaixar a guarda,
pois o nosso inimigo sempre está planejando como nos atacar. Observe que depois da frustração que Amã sentiu ao ver Mordecai, ele se reuniu com os seus e começou a clamar como poderia eliminar a Mordecai. Irmão, Satanás, ele está nos observando. Satanás não aceita a nossa obediência a Deus. E por isso ele fará armadilhas, tentará nos derrubar, nos desanimar, para que nós pensemos que a vida sem Deus é melhor. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que isso acontece na sua vida. Você está bem, está tudo bem na sua família, na sua casa, mas então de repente você para e pensa, não, eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Eu vejo que eu estou falhando na minha vida espiritual. Eu vou me aproximar de Deus. E nesse mesmo instante, muitas coisas na sua vida começam a dar errado. Problemas familiares, talvez problemas de saúde, relacionamentos começam a dar errado, pessoas começam a te atacar, tudo parece que começa a dar errado. Irmãos, isso é uma estratégia de Satanás. Ele não quer que fiquemos próximos de Deus. Isso é a prova que Satanás está olhando, observando as nossas vidas. Ele fica pronto para agir. Ele já tem tudo planejado. Ele não quer que os salvos se movimentem. Enquanto estivermos parados, Satanás não precisa nos atacar com tanta força, porque já estamos derrotados. Mas quando nos levantamos, buscando o auxílio de Deus, querendo agir para a honra e a glória do nosso Deus, então Satanás também ataca. E como aquela brincadeira com dominós, ele só tem que dar um toque. E várias coisas vão acontecendo na nossa vida para nos desmotivar, para começarmos a pensar, olha, os problemas vieram quando eu escolhi Deus. A minha vida era boa, não estava com problemas, foi só começar a servir a Deus. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena servir a Deus. Essa é a armadilha que Satanás lança em nossos corações. Não podemos cair nela, irmãos. Mas na verdade o que está acontecendo? Satanás, ele não tem o controle da nossa vida. Mas ele pode manipular as coisas que estão à nossa volta. Pessoas que pertencem a ele para nos oprimir. Então assim, nos fazer desanimar. Mas saiba que isso é uma artimanha dele. Ele está tentando nos iludir. Não podemos deixar ser enganados por ele. Temos que continuar firme, lutando, querendo realizar a vontade do nosso Deus. E sabe por quê, irmãos? Isso é a terceira coisa que nós temos que aprender. Que se fazemos a vontade de Deus, cedo ou tarde, seremos recompensados por Deus. Se realizamos a vontade de Deus, cedo ou tarde, seremos recompensados por Deus. Satanás vai tentar te desanimar, vai tentar colocar provas em seu caminho, mas continue firme, porque Deus nunca se esquece dos seus. Deus não se esquece do esforço e da dedicação que os seus filhos colocam em sua obra. Muitas vezes podemos desanimar, pois não vemos o fruto do nosso serviço a Deus. Agimos honestamente, sempre pensando em dar um bom testemunho, agradar a Deus. Mas quando olhamos para os lados, vemos pessoas desonestas prosperarem, vendo pessoas tirarem vantagem da nossa honestidade, da forma que vivemos para agradar a Deus. E imediatamente nos sentimos injustiçados. Acredito que Mordecai era um homem que nesse momento da sua vida se sentia muito injustiçado,
pois períodos anteriores, tempos atrás, ele havia salvado a vida do rei Assuero. Vamos estar observando o capítulo 2, versículo 21 a 23. Capítulo 2 de Esther, versículo 21 a 23, que diz: naqueles dias, estando Mordecai assentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, o que revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Irmãos, então imagine a mente de Mordecai. Talvez ele deveria estar pensando, tá vendo? Bem feito. Fui querer fazer tudo certinho, fui querer ser bom, obedeci a Bíblia e honrei o meu Senhor, o rei. Agora eu vou morrer. Bem feito. Na próxima eu aprendo a não ser bonzinho, a não sempre querer o bem das pessoas. Ah, peraí, não vai ter uma outra vez. Fui querer fazer as coisas certas, estou pagando o preço. Irmãos, imagine a mente do Mordecai. Ele salvou o rei, e o rei eleva, glorifica, honra o homem que mais o odeia. E logo após o rei que ele salvou, aprova uma lei que iria matá-lo e também todo o seu povo. Naquele momento, talvez, Mordecai pensou, arrependimento. Deveria ter deixado o rei morrer. Poderia ter ficado quieto. Irmão, será que esse sentimento não entra em nossos corações? Quantas vezes nós não temos vontade de falar de Cristo para alguém? Fazer a diferença. Podemos pensar, isso vai me dar um trabalho. E eu vou ficar quieto. Não vou falar de Cristo. Não vou fazer o que Deus quer para a minha vida. Isso vai trazer consequências muito difíceis para mim. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu vou ficar calado. Mordecai tinha essa chance, mas ele fez. E agora ele estava colhendo os frutos que Satanás queria que ele pensasse. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus cuida dos seus. E Deus fez o rei Assuero se lembrar da fidelidade, da lealdade de Mordecai por ele. No capítulo 6, nos primeiros versículos, fala que Assuero não estava conseguindo dormir aquela noite. Então ele começou a ler esse livro das crônicas e leu e viu que eles não tinham agradecido ou feito nada para honrar a Mordecai por ter salvado a sua vida. Então aqueles pensamentos estavam turbando sua mente e ele não sabia o que fazer. Irmãos, Deus estava agindo em favor de Mordecai, porque ele estava sendo fiel a ele. Quando agimos, irmãos, pensando somente em agradar a Deus, Deus cuidará de nos recompensar com muito mais do que podemos imaginar. Observe o versículo 6 até o versículo 12. Depois que o rei não conseguiu dormir, Amã entra e o rei Assuero pergunta: como eu posso honrar? O que eu devo fazer para honrar uma pessoa? Então olha só a resposta de Amã no versículo 6, que diz: entrou Amã, o rei, e disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais,
que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado. E tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele que o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e pregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Irmãos, olhem só como o nosso Deus é grande. Amã estava entrando ao rei para pedir a morte de Mordecai. E Deus o humilhou. Transformou, olha só como funciona a mente como estava funcionando a mente de Amã. Ele achava que ele seria honrado, então pensou: rapaz, esse é o meu momento. Eu vou fazer o maior pedido, porque se o rei vai me honrar, eu quero o que é de melhor. Então começou a falar: olha, rei, o senhor tem que dar a roupa do rei, colocar a coroa na cabeça. E ele, eu acho que ele já estava de olho fechado, imaginando: eita, montado no cavalo do rei deve ser tão bom, eu vou ficar com a coroa, todo mundo vai me ver, todo mundo vai falar bem de mim agora. Aí de repente, o rei fala: tudo bem, faz tudo isso. Aí ele já até coçando os dedos: opa, vou pegar a melhor roupa do rei. E coloca isso em Mordecai. Aí o quê? Eu quero honrar a Mordecai. Ele salvou minha vida uma vez. E eu ainda não tinha agradecido. Então você que é o meu maior, você vai honrá-lo, porque ele merece. Irmãos, imaginem o rosto de Amã com a humilhação. Ele ter que honrar e mostrar para todo o povo daquela cidade que Mordecai era honrado pelo rei. E ele tinha que gritar, falar, durante todo o trajeto, a humilhação que aquele homem não sentiu. Irmãos, Deus deseja, Deus reserva o melhor para os seus. Ele cuida dos seus. Ele inverte, ele transforma as situações. Quando estivermos passando por momentos achando que não haverá saída, confie no nosso Deus, ele irá mostrar o seu poder. Além de exaltar os seus, Deus também envergonha os nossos inimigos. Amã aprendeu que não daria naquele momento para matar Mordecai. O seu desejo de ver a morte de Mordecai foi completamente frustrado. Lembre por quê? Porque o nosso inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não pode escolher tirar a nossa vida. Ele não tem esse poder. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele que decide. É Ele que é o dono da nossa vida, não Satanás, não nossos inimigos. Por isso nós não precisamos temê-los. Não precisamos ficar criando possibilidades. Ai, como as coisas vão acontecer comigo? Se eu obedecer a Deus, se eu for realmente sempre fiel à sua palavra, eu vou ter muitas dificuldades. Não pense nisso. Lembre, Deus irá recompensá-lo. Deus irá cuidar de você. Então não pense nessas lutas. Pense que Deus cuidará de você. As recompensas que Deus tem para você não são limitadas a bens materiais. Infelizmente, há pessoas que acreditam que Deus só sabe abençoar
com dinheiro. Isso não é verdade, não é o que a Bíblia nos ensina. A maior bênção que Deus nos deu é a salvação. É termos a certeza que um dia entraremos no céu e Cristo estará lá nos esperando para nos receber de braços abertos. E seremos considerados filhos de Deus. As maiores das bênçãos e recompensas que um cristão pode receber não estão aqui nesse mundo, estão nos céus. É por isso que nós servimos a Deus. É porque sabemos que a nossa vida não termina aqui. A nossa vida aqui é passageira. Devemos confiar em Deus aqui e agora, para colhermos os frutos da eternidade. Aqui Deus também cuidará de nós. Deus não irá nos desamparar. Ele cuidou de Mordecai. Ele humilhou Amã. Ele irá cuidar de você. Ele irá cuidar de mim. Então, se você aceitou o plano de Deus para a sua vida, se você aceitou a vontade de Deus para a sua vida, saiba que esse é o primeiro passo. Você, depois de aceitar a vontade de Deus na sua vida, você precisa agir com sabedoria, para que Satanás não consiga o desanimar, o derrubar. Porque ele atacará. Porque quando nós queremos realizar a vontade de Deus, ele irá nos atacar. Ele irá tentar nos desanimar. Mas fique firme. Continue lutando, fazendo o nome de Deus conhecido. Continue lutando, fazendo a obra de Deus. Seguindo, lendo a palavra. Seguindo os seus ensinamentos. Porque é certo que você receberá a recompensa de Deus. Só basta confiar e ser fiel. O livro de Esther ainda irá continuar. E muitos outros ensinamentos nós podemos aprender. Mas essa noite gostaria de deixar apenas essas três lições que devemos fazer após aceitar a vontade de Deus. A primeira delas, agir com sabedoria. A segunda, sabermos que quanto mais próximos estivermos buscando a Deus, quanto mais buscarmos a Deus, mais Satanás irá nos atacar. Então temos que nos preparar. E a terceira lição é que, se fazemos a vontade de Deus, é certo que teremos recompensas. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Agradeço a cada um que está ouvindo essa mensagem, que está em sua casa. Ainda não podemos estar reunidos fisicamente em nosso templo, mas o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Que nós possamos estar confiando no Senhor, mesmo em tempos difíceis como estamos. O Senhor tem planos para as nossas vidas. Então, por favor, Senhor, que nós possamos aceitá-los, confiar no Senhor e no seu poder, porque o Senhor sempre cuida de nós. Que nós possamos sempre lembrar das suas palavras, pois não estamos sozinhos. O Senhor não nos abandonou. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar passando agora o nosso momento de pedidos e oração. Os irmãos sempre deixam os seus comentários com seus pedidos, seus agradecimentos. Estaremos agora compartilhando com uns aos outros. Sempre lembrando dos nossos irmãos com questão de saúde. Sempre temos orado pelo nosso irmão Daniel, que tem feito um tratamento contra o câncer. Também vamos estar lembrando da irmã Ana Pina, que pede pela sua saúde. Ela teve um problema essa semana, teve que ir para o pronto-socorro, tinha retornado, mas pelo jeito não está ainda 100%. Então que nós possamos estar orando por ela. Ela está dizendo aqui que está com o braço inflamado, que nós possamos estar orando por sua vida. Também vamos lembrar da saúde dos nossos irmãos, irmão Nildo, irmã Valquíria com seus problemas de coluna. O irmão Nildo não estava bem durante toda essa semana, sentindo muitas dores.
que nós possamos estar orando por ele. Também temos a irmã Joanice, que está esperando por uma cirurgia, que nós possamos estar orando pela irmã. Também vamos estar lembrando do nosso irmão Aguinaldo, que perdeu o seu irmão recentemente, que nós possamos estar orando pelo consolo da família, que nós possamos estar lembrando desse nosso irmão. Também vamos estar lembrando da gravidez das nossas irmãs. Temos aqui duas irmãs que estão grávidas, a irmã Débora e a irmã Jacione, que nós possamos estar orando pelas essas duas irmãs. Também pedimos pelo nosso irmão Jorge, nosso seminarista, que ele agradece, pois ele terminou mais um semestre no seminário. Então agora ele pede pela renovação dos seus documentos. Então, que nós possamos estar orando por essa questão também, lembrando do seu casamento. Também peço aos irmãos que estejam sempre lembrando dos nossos novos irmãos na fé, o irmão Luciano e a irmã Tatiane. Que Deus possa estar dando sabedoria, guiando cada um deles em seus passos. Temos aqui também muitos agradecimentos. Agradeço pelo início das férias escolares de muitos irmãos, as filhas do nosso pastor, muitos dos nossos jovens, adolescentes estão aproveitando esse período diferente, né, por causa dessa pandemia, aula online, mas agora eles estão de férias, que Deus possa estar abençoando o esforço que eles tiveram. Também o pastor Júnior agradece por mais um módulo de mestrado que ele concluiu. Também agradecem a equipe de ministério aqui da nossa igreja que faz o trabalho de entrega de marmitas para as pessoas mais necessitadas. Eles agradecem por esse sábado, eles conseguiram fazer um maravilhoso projeto lá em uma comunidade e foram entregues muitas marmitas, acredito que mais de 100, 200, eu falo assim, homem de pouca fé, 200, mais de 200 marmitas entregues para as pessoas necessitadas. Então, que Deus esteja abençoando esse ministério, que nós consigamos alcançar mais e mais pessoas para a obra do Senhor. Também temos que lembrar aqui alguns aniversariantes. Deus tem nos abençoado a vida de alguns irmãos. Temos aqui o Romualdo, que fez aniversário essa semana. Temos também a Raquel, filha do irmão Dorival, e o Márcio, filho da irmã Adelita. Também temos aniversário de casamento do irmão Alex, da irmã Lloyd. Que Deus possa estar abençoando suas vidas. Acredito que sejam esses nossos pedidos e agradecimentos. Se os irmãos tiverem mais, por favor, deixem aí nos comentários que nós estaremos fazendo menção nas próximas lives. Também nas nossas lives da semana, se o irmão que tiver algum louvor que queira que nós apresentemos, por favor, coloque o nome aí. E também continue orando, irmãos, pela vida espiritual da nossa igreja. Vamos estar orando nesse momento? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço a cada irmão que ajudou aqui nessa live. Agradeço a vida deles que se disponibilizaram a servir aqui. Também agradeço a cada um que está assistindo. Não conheço, não sei todas as pessoas que estão assistindo, mas Tu conhece a vida de cada um, o que cada um está passando. Sabemos, ó Pai, que nesses momentos de crise, muitas vezes o medo pode invadir nossos corações, mas que a Tua palavra possa trazer conforto e alegria. Queremos pedir ao Pai pela saúde dos nossos irmãos que estão necessitados. Temos tantas pessoas que necessitam, Pai, do Seu amparo. Temos o irmão Daniel, temos aqui a irmã Napina, temos o irmão Nildo, o irmão Valquíria, a irmã Joanice e tantos outros, ó Pai, nossos idosos, que nós possamos sempre estar lembrando deles em oração. Peço pelo consolo da família do irmão Aguinaldo, que perdeu um ente querido, que o Senhor esteja cuidando deles, que o Senhor possa estar consolando a família, que o Senhor possa estar usando esse momento para que essas pessoas possam cada vez mais ver a Tua mão, o Seu agir. Também, ó Pai, agradecemos, ó Pai, que nosso irmão Jorge terminou mais um semestre de estudos. Obrigado, ó Pai, pela sua dedicação, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pelo seu casamento, que está indo bem. Agradecemos, ó Pai, que também sua esposa logo mais iniciará os seus estudos. Mas também queremos pedir, ó Pai, pela questão dos documentos dele, ó Pai, aqui para a permanência no Brasil. Que o Senhor possa estar ajudando.
dê sabedoria ao irmão Jorge para conseguir conduzir essa situação. Agradecemos também pela vida do nosso pastor, que conseguiu realizar mais um módulo de estudos no seu mestrado. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem agido durante esse período. Agradecemos pela vida dos nossos novos irmãos, ó Pai, o Luciano, a Tatiana, que Deus esteja abençoando suas vidas, cuidando de cada um deles. Também todos os demais agradecimentos foram feitos pelas férias, agradecimentos, ó Pai, pelo ministério que a igreja tem realizado, pelos irmãos que têm feito aniversário, tanto de vida como de casamento. Muito obrigado, Pai, porque isso é prova que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não nos esqueceu, que o Senhor está presente em nossas vidas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado por estarem nos assistindo. Lembrando que esse vídeo estará disponível logo mais no YouTube. Então compartilhe, mande para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Temos essa oportunidade de estar espalhando a sua palavra, mesmo em momentos tão difíceis. Então que todos tenham uma boa noite e até a próxima.